Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma vez aqui no podcast Bem Direitinho, aproveitando o Setembro Amarelo, nós vamos tocar aqui em um tema muito sensível, não é, Sabino? Sim, hoje nós vamos falar sobre o suicídio e suas prevenções. Não é isso, doutor Messias? Perfeito, é um tema, como o doutor Daniel falou, sensibilíssimo, e não é à toa que o mês de dezembro foi dedicado a ele, em função de que no dia 10 Setembro. de setembro, perdão, é o Dia Mundial do Combate ao Suicídio. E para isso, nós trouxemos hoje aqui um cara, eu vou te falar mesmo, é o cara no estado do Ceará e no Brasil que mais entende da temática do suicídio e sua prevenção, que é o coronel dos bombeiros do estado do Ceará, Coronel Edir Paixão, a quem a gente já agradece de antemão a disponibilidade, né? A gente sabe que a agenda do cara é concorrida. Então, para nós trazermos o Coronel Edir Paixão aqui, nós fomos, digamos assim, que agraciados, né? Sim. De ter um espaço na agenda dele, de uma pessoa tão importante no cenário da temática do suicídio do estado do Ceará, e nós conseguimos aqui um espaço na agenda dele para termos aqui o Coronel Edir Paixão falando sobre suicídio. E de antemão eu já peço ao Coronel Edir que ele já nos diga aqui bem direitinho quem é o Coronel Edir Paixão e por que, quais motivos ele resolveu enveredar pelo estudo do suicídio e da prevenção, Coronel. Seja bem-vindo. Boa tarde, queria agradecer aí a acolhida, né, o convite. Quero agradecer também os elogios, né, e sim, pessoas fabulosas no Brasil que trabalham nessa temática, né, e a gente poder estar em contato com eles, né, interagir, escrevermos juntos, muitas vezes nos enche de alegria também. É muito importante, aceitei vir, né, porque é muito importante que nós possamos falar sobre a prevenção de suicídios, eminentemente, tá, porque infelizmente existem algumas pessoas que falam sobre o tema de forma irresponsável, sensacionalista, né, dramatizando, romanceando de forma inclusive irresponsável, tá, porque existe uma responsabilidade muito grande sobre essa temática, né, então agradeço aí a possibilidade de falarmos aqui de forma científica, Sim. responsável e prevencionista. E assim nós podemos evitar suicídios. Existe um mito, né, muito grande de que algumas pessoas acreditam que falar sobre essa temática vai gerar outros casos de suicídio. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela é muito clara nas suas publicações que eu preciso falar, mas eu preciso falar, como eu já disse agora, de forma científica, responsável e prevencionista. Se você fala de qualquer forma, se você não traz ciência, se você não é responsável na sua fala, tá? Se você não procura ter uma abordagem prevencionista, isso será um problema. Tá? Então, que fique bem claro, né, que é importante se falar, a Organização Mundial de Saúde pede que nós possamos falar mais com essas características, com o objetivo de evitar suicídios, uma vez que os suicídios são evitáveis. Tá? Então, deixar muito claro isso aí. Coronel, teve algum fato na vida do senhor que levou o senhor a enveredar pelo estudo do suicídio e da prevenção, ou foi uma coisa que aconteceu no acaso? Entrei para o Corpo de Bombeiros, né, passei na prova em 1997, costumo falar no século passado, para trazer aquele peso, né? Os cabelos já ficando brancos aqui, né? Estou com 48 anos e vou até aproveitar para me descrever para as pessoas, né, que não vão poder ver o podcast por alguma deficiência visual e só ouvi-lo, né? Sou um homem de 48 anos, né? Um pouco acima do peso, com 110 quilos, né? Pele escura, tá? Me considero um homem pardo, que também pode ser considerado negro no Brasil, Sim. né? Cabelos mesclados aqui, brancos com pretos e alguns cinzas, né? Estão misturando e passando pelo inverno, tô entrando no inverno, tá? E continuando aqui, não houve um fato específico para que eu começasse a estudar a questão do suicídio e a sua prevenção, porém, o fato de ter me tornado bombeiro, né, passei em 97 e engajei em 98, e ter que atuar em ocorrências reais de tentativas de suicídios me levaram a estudar o fenômeno para poder conhecê-lo melhor e atuar melhor, né? Um dos nossos livros de cabeceira é o livro A Arte da Guerra, do general chinês Sun Tzu, né, onde ele vai nos ensinar que se nós não nos conhecemos
e não conhecemos o nosso inimigo, nós perderemos todas as batalhas. Se eu me conheço, mas não conheço o meu inimigo, eu perderei uma batalha e ganharei outra. Se eu me conheço e conheço o meu inimigo, eu ganharei todas as batalhas. Eu não temerei sem batalhas, né? Está escrito no livro A Arte da Guerra. E de posse desse conhecimento, ainda muito novo, né? Com 21 anos de idade aí, a gente começa as nossas leituras acerca do tema, a gente observa que foi a melhor coisa possível que pôde acontecer diante, né, da nosso desejo de qualificação melhor, de um melhor atendimento da sociedade e uma melhor preparação dos bombeiros, né, para esse tipo de ocorrências, uma vez que o nosso inimigo neste momento aqui, gente, é o fenômeno do suicídio, que não se confunda o suicídio com uma doença. Existem doenças físicas e psicológicas, mentais, que estão presentes, associadas ao fenômeno do suicídio. Mas o suicídio em si é um desfecho, é um resultado indesejado. Ele é chamado de agravo externo na saúde pública, né? Tive a oportunidade de fazer um mestrado em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará, onde aprofundei, né, os conhecimentos acerca da temática, inclusive produzimos, né, uma dissertação, 199 páginas, deveria ter feito uma mais, né, para ficar 200, né, 199 páginas, estudando com dados oficiais do estado do Ceará a vitimologia para suicídio da Polícia Militar, da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Perícia Forense, a Polícia Técnica, é chamada em alguns estados de forma diferente, tá? E aí foi muito interessante que a gente começou tentando compreender melhor o fenômeno, depois e nos prepararmos melhor para o atendimento dessas ocorrências, e depois nós percebemos que nós, na segurança pública, éramos vulneráveis. E aí, também vítimas. E em maior quantidade do que as populações, na maioria das pesquisas que a gente encontrou, dentro e fora do Brasil. Deixar muito claro desde o início, gente, todas as instituições de segurança pública, né, dos estados brasileiros, nós temos encontrado dados mais altos que das populações a que pertencem, e fora do Brasil também a maioria, mais de 90%, 95% das pesquisas mostram que os profissionais de segurança pública de outros países também têm taxas mais altas, né? Pouquíssimos, 1 ou 2 pesquisas aí eu encontrei que vai mostrar uma igualdade, né, entre a taxa de suicídio dos profissionais de segurança pública, que podem ser civis ou militares, né? Pode ser civis ou militares. Ok, coronel, mais uma vez eu renovar aqui os nossos agradecimentos ao senhor por ter vindo aí no nosso podcast bem direitinho, e eu indago para o senhor, por que a sociedade ainda silencia um tema tão árduo, tão profundo como é a questão do suicídio? Das nossas pesquisas, nós descobrimos que no século XVIII, o escritor chamado Johann Wolfgang Goethe escreve um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, onde, na história retratada, um jovem homem solteiro se apaixona por uma mulher casada. Como ela era já, né, comprometida, ele não consegue realizar o seu amor, ele sofre muito, se frustra, e no desespero dos seus sofrimentos, toma de uma arma de fogo e dispara contra um lado da cabeça, tá, no desejo de matar o sofrimento. Não de se matar de verdade, né? Mas o suicídio nós temos aprendido com os vários suicidologistas, estudiosos do campo da suicidologia, da sua prevenção, que o indivíduo que atenta contra a sua própria vida, ele, na verdade, quer matar a dor, quer matar o sofrimento. Ele sofre de uma dor psíquica, né, muito forte, encontrando-se numa situação em que ele verá que os seus sofrimentos, né, ou acreditará que os seus sofrimentos são intermináveis, insuportáveis e inescapáveis. Se não vai acabar nunca, se eu não tenho como aliviar, né, e nem como suportar, e não tenho para onde fugir, só haveria uma forma de acabar com esse sofrimento, que seria exterminando a própria vida. Nesse momento de tentativa de execução do ato suicida, surgirá o maior instinto que existe num ser humano, que é o instinto de sobrevivência. E haverá uma luta entre querer morrer e querer viver, trazendo uma oscilação entre desejos de vida e desejos de morte, que será caracterizado pelos grandes estudiosos do comportamento humano, da psique humana, como ambivalência. Ambos valores de vida, valores de morte, pulsão de vida, pulsão de morte. Em virtude desse livro, que marcou o nascimento do romantismo na Europa para o mundo e se tornou viral, muito vendido, né? Tenho evitado aí os estrangeirismos, mas poderíamos dizer um best-seller, muito bem vendido, tá? Observou-se que depois que esse livro ele se tornou esse sucesso de vendas, muitos jovens homens solteiros com arma de fogo atirando mesmo lá da cabeça
morreram por suicídio. Força do E livro. aí a gente, né, tá falando de bem direitinho, né? Falando de direito também, a gente solicita que as pessoas que tratem o tema do suicídio evitem usar o verbo cometer, porque o suicídio não é crime no Brasil. Tentar matar-se ou morrer de fato, né, consumar aí, né, Sim, a própria morte, tá, não é crime. Quando eu uso a palavra cometer, que é o mesmo verbo que eu uso para crime, sim. note, eu uso cometer crime. Aí quando eu falo cometer suicídio, dá uma ideia, consciente ou inconsciente, de que eu estou equiparando e dizendo que o suicídio é crime. E não é. Preconceito pesado que há Exato. contra quem tenta. E estou chegando aqui, meu amigo Messias, né? Numa das causas pelas quais muitas pessoas vão silenciar. Mas eu queria deixar muito claro que se você pesquisar na internet, se você conversar, se você observar, você vai ver que, de fato, nem todo mundo silencia. E muitos dos que falam não falam com propriedade, não falam de forma prevencionista, responsável. E aí surge um problema. É que essa fala, muitas vezes sensacionalista, por exemplo, ela vem a, infelizmente, contribuir para o efeito Werther, né, que é um efeito contágio, um efeito de cópia do ato suicida. Nós somos seres humanos e somos simbólicos, ritualistas e imitamos, consciente ou inconscientemente. Tá? A imitação da violência no geral é chamada de efeito copycat. A imitação específica da violência autodirigida é chamado efeito Werther, né, para o suicídio. Tá? Então, deixar bem claro. O Werther é o personagem do livro. E já acompanhando, né, a OMS é muito clara, ela pede que nós falemos, nós possamos conversar, dialogar, mas de forma científica, responsável, prevencionista. E aí existe um outro efeito, que é o efeito papageno. Tá? O efeito papageno, esse nome também é em relação à obra de arte, a flauta mágica de Mozart, né, uma fábula, né, Papageno, uma personagem, né, da fábula, tem uma desilusão amorosa, vai para uma ponte, tenta lançar-se numa crise suicida, nesse ato de desespero, muito semelhante com o caso do Werther, né? Mas ele escolhe um outro método. E aí surgem 3 seres, né, mágicos, né, daquela fábula chamada de goblins, começam a conversar com o Papageno e conseguem convencê-lo a não se atirar. Está provado que o indivíduo pode chegar na beira do precipício, no ponto extremo, desesperador de tentar matar-se, mas pode recuar. E também o processo dialógico, o processo de comunicação é capaz de realizar persuasão, né, convencimento, às vezes influência, para que o indivíduo não venha precipitar-se na morte voluntária. Coronel, nós já vimos aqui que o podcast vai ser excepcional. Começou, o coronel já começou em cima, né? Isso, então você que está nos assistindo, antes da gente passar para o próximo tema, você que está nos assistindo, não esqueça de compartilhar esse podcast, esse episódio, não esqueça de dar a curtida, não esqueça de deixar a sua pergunta lá. Com o objetivo de salvar vidas, de produzir efeito papageno, que é o efeito de superação daquele suicida. Se você conhece de empoderamento de pessoas, né? Se você conhece alguém, se você tem algum amigo, colega, vizinho, né, que tá com depressão, que tá se sentindo ali injustiçado de alguma forma, converse com ele, compartilhe esse link com ele, que hoje esse podcast tem um objetivo maior de salvar vidas. E quem sabe uma pessoa que está nos assistindo hoje não vai ter a vida salva até o final desse podcast. Se precisar de ajuda, busca ajuda, peça ajuda. E se puder ajudar e souber como ajudar, ajude. Se você não souber, leve para profissionais, né, capacitados. Inclusive tem um número específico do bombeiro. É o 193 do bombeiro, urgência e emergência. O CVV também atua, é 88, certo? Bombeiro, e tem 93 e CVV 198. Você pode ligar para a polícia também, o 90, pode ligar para o SAMU 192. E você pode também acessar online através de conversa de texto. O Centro de Valorização da Vida. CVV. CVV. No WhatsApp.
Ele é um link, né? Que É você um vai ter um link. texto, né? Que você vai conversar com um profissional capacitado, Também. que é o www.cvv.org.br. Não né? esqueça desse endereço. Vou repetir. Vamos colocar na descrição do Posso repetir? Pode. www.cvv.org.br. Todos esses serviços gratuitos para o usuário, Excelente. tá? Importantíssimo, né? Excelente. Sim. E, Coronel, passando aqui para o nosso segundo tema, que também acredito que é um tema bastante relevante, né? Hoje em dia nós temos um grande tabu com relação ao suicídio, né? Quando ouvimos falar em suicídio, as pessoas comentam, porque ele era fraco da cabeça, ou tinha a saúde fraca, por isso que ele cometeu não, perdão, Morreu por por suicídio. isso que ele morreu por suicídio, Excelente, né? excelente. Então, assim, Terminologia, falar de excelente a terminologia, fica bem claro, viu? Não o suicídio. Suicídio não é uma coisa boa. então, assim, na sua perspectiva, até que ponto a questão do suicídio é uma questão de saúde mental ou é uma falha de caráter? O que é que o senhor pode Muito dizer com relevante, né? relação a Tem isso? algumas pessoas que querem dizer que uma ocorrência, por exemplo, de tentativa de suicídio em um ambiente público seria uma ocorrência psiquiátrica, a qual eu discordo. Por que discordo? Porque nem toda pessoa que sofre um adoecimento mental vai ter uma crise suicida ou tentar entrar nos trajectórios, né, suicidas, tá? E existem pessoas que não têm adoecimento mental que podem morrer por suicídio. Tá? Isso é mito, tá lá na publicação da Organização Mundial de Saúde, né? Tá? Em várias línguas lá, há mitos. Acredito que não tem em português de Portugal nem do Brasil, tem inglês, espanhol, né? Tá? Então é muito relevante, né, a gente ter esse conhecimento, tá? E saber também, e aí eu vou citar um livro fantástico, recomendo demais. Não estou ganhando um centavo, viu, para recomendá-lo. O que eu quero, na verdade, é que as pessoas tenham acesso a material de qualidade. Sim. E aí, Tem acesso ao ao conhecimento. conhecimento. E aí, esse livro é Esse conhecimento espetacular. vai ajudá-lo, vai salvar, quem sabe. E outras pessoas também, a sua familiar também, né? O Animal Social de Elliot Aronson. Tá? O animal social. O Animal Social de Elliot Aronson, ele vai trazer muito conhecimento através da psicologia social, né, de experiência, laboratórios, né, sobre o comportamento humano. Esse livro começou a ser escrito no século passado e tem várias edições. Hoje o Elliot Aronson escreve com seu filho Joshua Aronson, tá? E ele vai trazer muitas informações. Ele traz uma lei, por exemplo, primeira lei de Elliot Aronson, primeira lei de Aronson. Não somente pessoas que têm um adoecimento mental vão fazer loucuras. A gente sabe que loucura são palavras estigmatizadas, tá? Mas foi como foi traduzido. Estou trazendo para você já, né, informando isso, mas ele vai dizer lá, não são somente os loucos que fazem loucuras. Sim. Ou seja, pessoas que não têm um diagnóstico de adoecimento mental, nem têm um adoecimento mental, podem fazer um ato que é considerado pela sociedade como um ato tresloucado, Sim. tá? Isso é muito interessante, que você vai desconstruindo essa ideia. Tá? Eu me lembro muito bem daquele filme que trata muito essa temática que você falou agora, aquele filme Um Dia de Fúria, né? Lembra aquele filme? Inclusive, é um Engomadinho. tema, um fenômeno, esse livro também é um fenômeno que a gente tem um dos nossos livros que foi escrito chamado Suicide by Cop. Suicídio por policial. O Dia de Fúria é aquele cara engomadinho, né? Nada. Tudo bem ajeitadinho. Jamais teria um ato. Jamais alguém esperaria que naquele dia, né? Naquele dia ele cometesse tantas loucuras como ele cometeu. Uhum. Um Crimes, dia inclusive, anterior né? Aquilo para ele era um cidadão comum, um pai de família, Também, né? né? E Coronel, e até que ponto o ambiente influenciaria nessa situação? Vamos lá. Vou falar do ambiente, mas não poderia deixar de falar do Suicide by Cop, porque poucas pessoas sabem o que é, né, o suicídio por policial em português. Por que a gente fala em inglês? Para não confundir com o suicídio de policial. Policial enquanto vítima. Profissional de segurança pública enquanto vítima. Mas suicídio por policial, o Suicide by Cop em inglês, como a gente prefere deixar. Quando eu falo a gente, é o Coronel Márcio Santiago Gascouto, ex-comandante da Rota da Polícia São Paulo, né? É o Coronel Onivan Elias de Oliveira, né, que fundou o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia da Paraíba. Eles dois e eu escrevemos um livro chamado Suicide by Cop, Suicídio de Policial e Suicídio noutra Perspectiva. Nesse livro a gente vai tratar sobre vários temas, mas o principal é que existem algumas ocorrências, isso é muito importante para os nossos advogados, principalmente para os nossos juízes, nossos operadores de direito, uma ocorrência na qual o indivíduo, ele cria, tá, aquela ocorrência
policial, para que a polícia chegando, ele afronte a polícia, para que a polícia utilize as armas de fogo e o mate. Entendi. Com um objetivo prévio, anterior, Uhum. suicida. Muito interessante. Tá? Então é considerado também um tipo de suicídio, Isso e esse fenômeno pode livrar muitos profissionais Sim, de processo de culpa, de adoecimento, Sim. de expulsão, de punição, uma vez que investigado poderá se comprovar se aquele caso foi um caso de suicide by cop, de suicídio por Eu policial. não sei se o senhor viu um vídeo que rolou na internet agora, alguns dias atrás, de uma pessoa que fica ali instigando o policial. E o policial dizendo, rapaz, se afasta, rapaz, se afasta. O senhor chegou a ver? Foi um que ele recebeu um tiro na perna. Sim. Assisti esse vídeo. Rapaz, Esse vídeo. o senhor falou agora, parece que Muito parecido. Muito tem- querendo ser. querendo É. tiro. Exato. Porque ele Muito parecido. instigou tanto aquele policial, né, chamou de frouxo, saca a arma, atira. Use a arma, né? Rapaz, que arma aí? Ei, Você chegou tá a ver? muito característico de um suicide by cop. Tá muito característico. Aquele rapaz, eu acho que ele estava realmente querendo Tá muito utilizar o ficou policial muito, como uma muito ferramenta caracterizado. para que ele... Qual é o índice? Uma pergunta, por que uma pessoa utilizaria essa forma de suicídio? Por quê? Né? Vou dizer aqui um motivo, por exemplo. A gente aprendeu aqui já, né, Porque ele mesmo não arranjou uma arma e... Né? Não, vamos lá. Não é tão fácil. Aí é que está a questão, né? Pode ser que o indivíduo, a gente aprendeu o quê? Que o potencial suicida, o que ele quer matar de fato é a dor. É a dor. Tá claro, né? Livrar-se da Vamos supor, o indivíduo utilizou 1 metro e ele não consumou a própria morte, ele sofreu mais, né? Tá? E ele disse, não, precisar de algo mais letal. E não tem. E aí ele pode querer se valer da arma do policial. E aí você, policial, você profissional de segurança pública, né? Você que porta uma arma, que nos assiste aqui, que nos ouve, tá? Não, evite emprestar a sua arma. Sim. Né? Porque pode acontecer, como já aconteceu, Já num aconteceu. ambiente, né? Não vou dizer cidades nem lugares, para não gerar efeito cópia, efeito contrário, que é o beta, né? Mas aconteceu já de um policial em determinado estado, determinada cidade, né? Com um profissional operador do direito, servidor público, pedir para ver a arma dele, ele entregar a arma, né? Um colega nosso pedir trabalho e o indivíduo pegar e disparar contra a própria cabeça com a arma do policial. Tá? Então, evitar, né, esse empréstimo. E o suicide by cop, eu falei aqui, um exemplo. Outro exemplo aqui que a gente já investigou, né? A pessoa tinha a crença que se ela se matasse, como o 5º mandamento, né, da lei cristã, eu não matarás, ela estaria condenado ao inferno. Mas se o policial me matar, eu não me matei. E aí ela pode se descambar, se encaminhar para um suicide by cop. Outra possibilidade, o indivíduo perder um seguro de vida que vai amparar a sua família, e ele diz, mas se for um suicide by cop eu vou camuflar, né, esse suicídio através de um assassinato, uma violência. E ainda vou beneficiar minha família com seguro. E a minha família vai poder receber o seguro, tá? Então são condições que a gente precisa atentar. E como a gente está falando do bem direitinho aqui, né, questão do direito também, isso é informação valiosa, meu filho. Valiosa, para que os advogados façam defesa dos seus clientes, sabe, se identificado isso, e que os juízes, né, promotores também, possam, defensores públicos, né, possam ter conhecimento desse fenômeno. E é uma possibilidade aí, né, a ser levada em consideração. E o senhor, por ser um estudioso do caso, né, trouxe aqui a definição de suicide by cop. Suicídio por policial. Nesse estudo que o senhor fez, o senhor pode nos apontar se existe alguma estatística? Nós não trouxemos estatística específica do suicide by cop. Trouxemos, né, de profissionais da segurança pública, principalmente policiais, né, que observando taxas mais elevadas, e eu repito, não só, né, no estado do Ceará, mas nos estados do Brasil, na maioria, e em outros países. Aí, nesse caso, isso é muito inerente à atividade, tá? O que não quer dizer que nós não tenhamos um trabalho árduo a fazer, nós temos exceções. Isso não nos exime de buscarmos, aí eu falo, né, de ser essa pessoa que luta, tá, pela promoção de saúde para os nossos, né, profissionais de segurança pública, pacificadores sociais. Eu gosto muito dessa expressão, Coronel Nivan Oliveira gosta muito também, tá, fala, pacificadores sociais, para dar mostrar o que realmente somos, de fato. Nossa missão é pacificação social, né? Nós temos algumas perguntas, Coronel, que foram enviadas para a gente. Doutor Messias, tem uma pergunta aí, doutor Messias? Eu acho que seria essa aqui. Quais são? Exato. Por que muitas pessoas ainda associam a depressão, o suicídio, à falta de força de vontade? Acho que foi respondido já
Mas eu gostaria de aprofundar uma coisinha. Gente, existem modelos explicativos diferentes para tentar compreender o suicídio. Nós falamos no começo do nosso podcast que é muito importante que a gente compreenda sobre o comportamento humano e compreenda sobre o fenômeno do suicídio. Tá? E a definição de suicídio é o ato deliberado de alguém se matar. Para se deliberar tem que ter consciência e vontade. Isso está escrito na página 12 da publicação Prevenindo o Suicídio Imperativo Global da OMS, aberto aí, né, nos buscadores aí de internet, publicação de 2014. Está na página 11, está escrito: suicídios são É uma evitáveis. ação dolosa, consciente, né? Tem que ter vontade e consciência que ele está fazendo. O indivíduo pode se matar e não ser suicida. Como assim, gente? Você está manuseando arma de fogo, você mesmo dispara por acidente. Você se matou, mas você não foi suicida, que você não tinha vontade. Ficou claro aí? Sim. Né? O Sócrates, né, o filósofo Crotes, ele foi condenado a beber uma taça de cicuta, um veneno que dizem que era capaz de matar mais de 10 cavalos. E ele é condenado a beber essa taça de cicuta depois de um tribunal. Né? Parcial, sim, mas foi um tribunal, né? E aí Sócrates aceita a sua sentença e bebe a taça de veneno. Mas ele não queria se matar. Não. Mas ele aceita a sentença, foi condenado, foi coagido a fazer isso. Tá? Então ele não é suicida. Né? Então, para você ficar muito claro isso, né? Eu recomendo a leitura do livro chamado História do Suicídio, do francês Georges Minoir, né? Muito interessante sobre fatos relevantes da história, né? Acerca do fenômeno, tá, do suicídio. Inclusive ele começa o livro falando as frases do William Shakespeare: ser ou não ser, eis a questão. Esse ser ou não ser está muito vinculado ao vivo ou não vivo, Vivo ou não vale a pena viver ou não vale a pena viver, né? E a obra shakespeariana é toda, né, perpassada por casos de suicídio. Sim. Né? Otelo, Romeu e Julieta, começa a fazer sentido, não começa não? Começa a fazer sentido. Tá? Nós temos também aqui uma pergunta Desculpa, só fazer uma finalização acerca do modelo psicológico. Tem um modelo sociológico, o grande Emile Durkheim, né, pai da sociologia, né? Sim. Modelo psicológico, a gente vai ter Edwin Schneider, né? Modelo biológico, nosológico, genético, espiritualista, tem vários modelos ecológicos, né? Mas eu queria trazer aqui na pergunta do Messias, desculpe aí, né, fazer essa interrupção que eu acho importante, que numa tentativa de se explicar o suicídio através da psicologia, vai se dizer que doenças mentais estarão associadas aos casos de suicídio. E a primeira delas é a depressão. Sim. Tá? São 5 as doenças mais presentes em casos de suicídios. Depressão, está lá no livro Crise, Suicídio, Avaliação e Manejo, do Dr. José Nery Botega, está lá no livro When It's Darkest, Quando Está Mais Sombrio, do Dr. Rory O'Connor, né? Espetacular, Dr. Rory. Né? Depressão, transtorno afetivo bipolar, psicose a esquizofrênica, existe outro tipo de psicose, abuso de álcool e outras drogas, e o borderline, né? Sim. Seriam 5 adoecimentos mentais mais associados ao suicídio, mas o maior deles é a depressão. E aí a questão da depressão muitas vezes causa um fenômeno chamado anedonia. O que é anedonia? É hedonismo. Busca de prazer agora, a todo instante, tá? Anedonia, tem a raiz, prazer. Eu não tenho prazer naquilo que... geralmente no que eu tinha, eu não tenho, nem outras coisas, tal. E essa falta de prazer, ela nos leva à inércia. Viver, né? Exatamente, nos leva à inércia. Tá? Na pandemia, eu fui uma das primeiras pessoas a pegar Covid. Tá? E aí eu tive uma perda aí do paladar. Né, não total, mas muito acentuada, e me tirou o prazer do alimento. Eu perdi 7 quilos facilmente. Por quê? Perdi o prazer de comer. Tá? Então, você vê como é interessante. Então, deixar já marcado. Quero ajudar alguém com depressão, quero evitar, prevenir suicídios. Eu ajudo, eu acolho, eu não condeno, eu não comparo. E se quero que a pessoa entre em ação, eu vou com ela. Eu não simplesmente digo: ei, fulano, vá malhar, ei, fulano, vá para a igreja, ei, fulano, vá para o psicólogo. Eu vou com ele, eu vou com ela, vamos juntos. Engajamento, isso é espetacular. Então eu queria deixar, eu acho que era muito importante eu marcar isso, amigo Messias. Nós estamos aqui com uma pergunta também da Maria, uma de nossas seguidoras, que ela pergunta: a fé pode ser aliada no processo da prevenção ao suicídio? Excelente pergunta, né? Eu acabei de dizer, nossa batida é uma batida, né? É uma forma de atuação, né? Batida é cearense, né? Nossa forma de atuação aqui é científica, responsável e prevencionista, tá? E eu vou dizer onde vocês vão encontrar, como eu tenho procurado dizer aqui, né? As fontes, você vai encontrar no livro Psychological First Aid, né? Com todo o sotaque cearense que eu tenho aqui para expressar o do livro em inglês, né? Tá? Mas
da Johns Hopkins Universidade Johns Hopkins, não tem tradução para português que eu saiba, é de primeira edição e única que eu conheço, 2017, tá? Você vai encontrar lá excelente livro falando sobre catástrofe, desastre, né, sofrimento humano e tal, e um método chamado Primeiros Socorros Psicológicos, e eles trazem um método específico chamado de RAPID, né? Criar rapport, avaliar, priorizar, intervir e depois colocar à disposição, desmobilizar e despedir, né, da pessoa que recebeu aqueles primeiros socorros psicológicos. Nesse livro, na parte de intervenção, há um modelo específico, né, uma possibilidade específica de intervenção de primeiros socorros psicológicos chamada, vou dizer em inglês aqui como está lá e vou fazer uma livre tradução, tá? Faith-Based Intervention, intervenção baseada na fé. E eu acho isso espetacular. Já utilizei na prática, tá? Que é o quê? Quando eu identifico uma pessoa que está estressada, em crise, que ela tem uma crença, né? E eu consigo usar esse conhecimento de forma positiva, benéfica para a vítima que está em crise, eu posso utilizar esse conhecimento e essa característica da pessoa para ajudá-la a superar um momento de dor, de sofrimento e tal. Então é cientificamente comprovado, porém, qualquer ajuda não ajuda, eu tenho que saber como fazer. Então já deixar claro equívocos que podem ser cometidos nesse momento, tentar converter a pessoa. Mas a minha crença, eu tenho que converter e tal. Ok, você pode até ter isso como modus operandi dentro da sua religiosidade, mas no momento no primeiro socorro psicológico, usando a ciência, você pode usar a fé e até deve, em algumas circunstâncias, né, para ajudá-la, mas não com o intuito de convertê-la, fazê-la mudar da sua crença para outra crença, para outra religião, para outra... Isso é muito importante ser dito também. Outra coisa, né, é o respeito, né, essa crença. Se você é uma pessoa que tem um bloqueio acerca de religiosidade ou espiritualidade, é melhor que você nem use. Então, vai potencializar, né? Exatamente. Você não vai saber utilizar bem, ajudar, né? porque tem que ter verdade, eu tenho que acolher, então isso tem que fazer mínimo sentido para mim também. Lá no coração. Mas quando no momento que você não tem acesso a essa religiosidade ou não dessa pessoa, essa história de dizer, estou contigo, é pra cá. Isso é muito forte. E convidar, e não é... Isso é muito forte. Não sair do lado, né? Isso é muito forte. Cara, mas quando, ideia de dizer, vamos comigo, vou contigo. Agora, quando eu digo, eu estou com você, eu vou com você, eu tenho que ir mesmo. Porque é aquele que promete tem que cumprir. Gente, isso é muito forte. Isso é, inclusive, um nome de uma estratégia de diálogo chamada Mensagens Eu, do inglês iMessages. Mensagens eu, olha, o mundo é muito grande. Não, as pessoas vão te ajudar. Você vai encontrar ajuda. É uma coisa. Outra coisa. Ele sempre se coloca de fora. Né? Exatamente. Ele quer ajudar, mas não quer mergulhar no problema. Exatamente. Dizer que perfeito vai, agora. Gera outra frustração, olha, né? Olha aqui, ó. Ninguém se preocupa comigo. E eu olho para a pessoa e digo, eu me preocupo com você. Olha o tom de voz. Olha a força. Olha a energia. Se você se preocupa de verdade, a pessoa vai receber aquele impacto. Vai. Escutem, né, o que eu vou falar agora. A energia nunca mente. A energia nunca mente. As pessoas recebem esse impacto. Mas você está falando em ciência, está falando em energia? Oxe, a ciência vai dizer que nós somos compostos de átomos, que esses átomos estão vibrando, que eles são energia, que matéria, energia condensada. Né? Eu não vejo, né? Eu não tenho um fio no meu telefone, ele é wireless. Significa o quê? Sem fio. Eu não vejo viajando pelo espaço ondas eletromagnéticas, mas elas são captadas por antenas dos meus celulares e eu consigo escutar e ver. Até em tempo quase real. Então nem tudo que eu vejo, tá? Se eu não vejo, não é porque eu não acredito. Daniel, você tem outra pergunta aí? Eu quero aqui agradecer a nossa audiência aqui, lá nos Estados Unidos, lá na Flórida, né? O Júnior Lopes mandou aqui uma pergunta bem interessante, Coronel. Que sinais mais comuns um familiar pode identificar em alguém em sofrimento? Com ideação suicida. Vamos lá. Né? A crise suicida se baseia, né, com ideação. Tiver pensamentos suicidas, já se caracteriza uma crise, tá? Em nossas conclusões, né, de estudos. Se eu tenho pensamentos e planejamento, essa crise ela está mais grave. Coronel, mas dentro da ideação suicida, ele teria que externar ou existem outras formas que você pode entender que ele está com ideação? Vamos lá. Agora, nós temos esse link, né? Não tá. Esse feeling. Isso. Vamos lá.
nós temos um capítulo de livro, capítulo 4 do livro sobre gestão de risco, né, e psicologia das emergências, junto com a Federação Internacional de Psicologia das Emergências. Neste capítulo 4, tá, nós temos um capítulo específico escrito só sobre sinais de alerta para o suicídio. Esses sinais eles podem ser comportamentais e ou verbais, falados ou É escritos. isso que a gente quer que o Vamos senhor lá explique agora, bem direitinho. exatamente, bem direitinho, né? Do jeito Porque que nós o do podcast. nosso Isso, seguidor, o nosso telespectador, ele exatamente. tem que entender, ele tem que aprender a identificar esses sinais. Vamos lá. Eu vou dar 4 exemplos, um de cada, e aí, óbvio, que eles podem se manifestar Sim, aos de outras milhares. formas, né? Mas você compreendendo a essência desse, aí você vai poder, né, refletir melhor. Entendemos já que o suicídio é um ato deliberado de alguém se matar, que existem 3 etapas no suicídio, que é pensar, planejar e partir para a execução, os atos executórios, que pode se consumar ou não. Tá? Se se consuma, eu tenho um suicídio consumado, se não se consuma, eu tenho uma tentativa, né, que não teve esse desfecho de morte, né? E em relação aos sinais, eles podem ser verbais ou comportamentais, falados, né, ou escritos, tá? Diretos e indiretos. Então vamos lá agora, né? Um indivíduo, tá? Ele tinha um colega, ele era jovem, ele recebeu um videogame de presente. Naquela época, né, que ele recebeu século passado, ele ficou assim numa alegria tão grande. E na outra semana ele descobriu sobre a morte por suicídio do colega dele, do vizinho que tinha lhe presenteado com esse videogame. E depois descobriu que outros colegas da rua receberam outros presentes, inclusive valor, bicicleta, tal, aquela coisa toda. E aí isso, depois, quando ele cresceu, amadureceu, ele pôde entender o que foi aquilo. A entrega dos pertences pessoais do coleguinha foi uma despedida. Ele já tinha decidido que iria morrer por suicídio, entrega os brinquedos aos colegas. Ele estava em qual fase dessas 3 semanas? Tá. Ele já estava, né, na fase, a nosso ver, de planejamento, prestes a entrar na fase de execução. A ideia já estava fixada. Quando ele começou a entregar, ele passa o ato, né, o inglês act out. Júnior Lopes aí tá lá nos Estados Unidos, né, act out, né, passar o ato, né, os grandes psicólogos estadunidenses, né, tá? Então, eu tô no campo das ideias, ok, isso é grave, mas quando eu passo ao ato, quando eu começo com atos executórios, eu já estou né, numa crise mais alta. Então, aí nós vemos um sinal de alerta que nós consideramos verbal ou comportamental? Comportamental. Passar ao ato. Direto ou indireto? Indireto, porque não estava claro. Não estava claro. Perfeito. Soava então, para os outros como um presente, né? Mas era uma despedida. Era despedida. Então, preciso ficar atento com distribuição de pertences pessoais. Tá? Vamos lá. Principalmente aquela pessoa que é apegada, né? Sim. Tem gente que é apegada, né, Messias? Aí, de uma hora para outra, começa a se desfazer das suas coisas, né? Isso. Olha só esse outro aqui, já vimos então um comportamental indireto. Né? Indivíduo é encontrado, tá, na sua casa, um trabalho se automutilando. Gente, existe automutilação não intencional suicídio e existe autolesão, automutilação que é intencional suicídio. Como distinguir uma da outra? E aí a OMS, né, nessa publicação que a gente falou hoje já, Prevenindo o Suicídio Impredativo Global, ela é muito clara. Gente, autolesão, eu vou considerar tudo isso como tentativa de suicídio. Mas eu sei que existe alguns que são transferência de dor, que estão ligadas às vezes com busca de prazer também. Sim. Masoquismo, não é? Existem também que são efeito de cópia do outro, o grupo se mutila, eu me mutilo também. Afirmação dentro do grupo. Também, Exato. tá? E várias... Existem, identificado em crianças, inclusive, né? Eu não mando em nada, tô frustrada, tô triste, tô oprimida, mas no meu corpo eu mando. Então eu posso me lesionar, porque no meu corpo eu mando. Pode ser autopunição também. Tem várias características que não são necessariamente suicídios. Porém, a OMS, ela vem e diz, não, vamos considerar tudo suicídio. Por quê? A meu ver, para que não, né? Para que, a meu ver, não impeça que alguma pessoa fique perdendo tempo querendo, né, não ajudar, achando que é outra coisa. Paz, eu vou considerar como mais grave e eu já vou para atender como se fosse o mais grave. E isso vai salvar vidas. E outra coisa muito importante também, eu consigo quebrar sigilo, né, do psicólogo que por ética tem que guardar sigilo, mas ele sabe que em situações de risco de morte, ele pode quebrar o sigilo. Então eu acho isso benéfico, tá? Apesar de saber e de ter, né, livros e concordar que existem muitas autoagressões e autoagressões que não são intencionais, tá, de suicídio. Mas nessa circunstância seria o quê? Um sinal de alerta. Verbal ou comportamental? Comportamental. E aí, de acordo com a... Direto, né? De acordo com a OMS aí, seria direto. Tá? Então já vimos comportamento direto e indireto. Vamos ver aqui, né? Oral,
é indireto. Tô muito cansado, gente. Tá muito pesado, tô viajando muito, né? Esse final de semana eu quero dormir o dia inteiro. Isso é um sinal de que cansaço. Mas se eu dissesse, pessoal, eu quero dormir para sempre. São duas coisas sutis, as duas são diferentes. A luz amarela tem que acender. Essa daqui disparou a vermelha, né? Quero dormir para sempre. Aí já é a vermelha mesmo. Gente, já é a vermelha. na mitologia grega, né? Salve equívocos, me corrija se eu estiver errado, mas na mitologia grega eu tenho visto que Thanatos, deus da morte, é irmão gêmeo de Hipnos, deus do sono. Então, dormir para sempre seria o quê? Morrer. A pessoa está dizendo indiretamente que é o quê? Quer morrer. Ela não falou diretamente. Então, seria um sinal verbal, oral, indireto. Porque ela não falou claramente. Não falou que o indivíduo chega e fala, meu amigo, é o seguinte... Ela falou metaforicamente. Exatamente. O indivíduo chega e diz assim, olha, meu amigo, é o seguinte, eu quero me matar. Claro que isso aí vai associar-se a outras aí é direto. situações. Né? Sim, está sempre ligado, né? Nós somos seres. O fenômeno é plural, complexo, multifatorial, multideterminado, né? Tá? O indivíduo chega, né, e fala, eu quero dormir para sempre, sinal verbal, né, oral, indireto. Podia ser escrito mesmo, ele falou, tá? O indivíduo pega e fala assim, olha, eu quero me matar, eu vou matar. Sinal verbal, oral, o quê? Direto, tá dizendo. Você não tem coragem. Gente, por favor, evitem. Não faça. Jamais desafiem. Não tem coragem, não. Toma arma aqui. Não. Pelo amor de Deus, são duas coisas, né? Já comete o crime de identificação, né? Artigo 122 do Código Penal Brasileiro. Induzir, criar ideia. Não, cão que ladra morte. Morte sim. O único cão que não morde. Eu poderia dizer que seria o banguelo, né? Que não tem dente. Né? Até sem dente ele morde às vezes. Até sem dente ele morde. Não, por favor, né? Tá? Evitem desafiar, ameaçar pessoas. Artigo 122, Código Penal Brasileiro. Induzir, instigar, auxiliar é crime. É crime. O senhor acabou de falar sobre as formas de identificação da ideação suicida. Mas agora nós vamos ficar do outro lado, é do familiar. Como é que o familiar, ou mesmo um amigo, né, Messias? Um vizinho, como é que ele deve proceder, né? Como é que ele deve agir, como é que ele deve... Se ele identificar, né, essa situação. Identificar e abordar. Algum desses sinais. Porque até se a pessoa chegar e dizer, ei, mas peraí, tu quer se matar? Deve ter na literatura que o senhor conhece de cabo a rabo, o senhor deve saber qual é a abordagem correta que um familiar, um amigo deve fazer quando percebe esses sinais que o senhor acabou de se referir. Nós temos treinamentos, né? 20 horas, 40 horas. Temos mais curtos, 2 horas, 4 horas. Mas não vai ser num podcast que a gente vai conseguir dizer, você está preparado para isso, que é algo muito complexo e difícil. Porém, eu vou dar aqui algumas orientações que vão ser de grande valia. Tá? Primeiro, né, identificar, jamais menosprezar. Achar que não é verdade. Sempre tomar como real e verdadeiro. Tá? Segundo, evitar julgamentos. Mas como é que pode? É tão linda, é tão jovem, tem dinheiro e tá dizendo que quer se matar? Até mesmo não tem coragem, tá só com conversa. Evitar menosprezar e desafiar. Tá? Evitar o julgamento, né? Muitas pessoas querendo morrer, você que é saudável querendo se matar. Saudável fisicamente, mas mentalmente a morte provavelmente deve estar com a... Provavelmente, pode até ser que não também, porque a ideia suicida não surge somente com o adoecimento mental. Na verdade, probabilisticamente, o maior fator de risco para o suicídio não é o adoecimento mental, é uma tentativa de suicídio prévia. Tá lá, Horror, tá lá na Suicídio 2 pontos, informando para prevenir da Associação Brasileira de Psiquiatria, tá lá. O maior fator de risco é a tentativa prévia, não necessariamente um adoecimento mental, tá? E aí, eu preciso eliminar ou reduzir ao máximo o acesso a meios letais. Esconder facas, veneno. Arma de fogo nem se fala. Não deixar essa pessoa isolada. Se for, não deixar sozinho, cordas, fechar, telar janelas, se possível levar para um térreo, uma casa, evitar ao máximo o acesso à pessoa meio letal, porque evitar-se o acesso meio letal tem um poder, eu vou dizer aqui, na minha opinião, que eu tenho estudado aqui, tá, gente? Mais de 20 anos. O poder de redução de acesso a meio letais, ele é gigantesco na proteção contra o suicídio. Porque no ato de impulsividade, o indivíduo e de pessoas que, porque tiveram um obstáculo, inclusive material, de querer se jogar numa ponte, mas tinha um arbusto ali no meio, teve que pular o arbusto, e aí pulando esse arbusto, já foi tempo suficiente para uma redução de impulsividade, não vou mais. Ele não conseguiu. Né?
né? Tem um documentário chamado A Ponte, falando sobre os inúmeros casos de suicídios na Golden Gate, lá em São Francisco, né? Local belíssimo. Tem gente que acha que a beleza vai evitar o suicídio. Não, né? Tá? Eu já volto a falar, é complexo. Lá para Shakespeare, né? Vai romantizar, né? Exatamente, tá? E aí tem um indivíduo, né? Uma pessoa que pula, chamado Kevin Hines, que ele consegue sobreviver milagrosamente, né? Quebra a perna, vértebra, tá? Mas consegue ser salvo, consegue sobreviver, tá? E ele falou: assim que eu pulei, eu disse pra mim mesmo, no ar, por que eu fiz isso? Eu não queria me matar, eu queria matar a dor. E aí ele roda o mundo, né? Ele viaja o mundo todo dando o depoimento pessoal dele de sobrevivente, que é, né, impactante, para evitar que pessoas, né, tentem se matar, porque de fato, compreendendo, né, que os sofrimentos, né, eles vão passar, ou eu vou aprender a lidar com eles, tá? Vou superar de alguma forma, tá? Evito dar uma decisão definitiva para problemas que são temporários. Certo? Agora, no momento da dor psíquica, a pessoa fica em confusão mental, se desespera e não consegue raciocinar direito. Né? Fica extremamente emocional. É por isso que é tão importante a intervenção. A emoção né? sob a razão. O acolhimento, né? A escuta. Tá? E aí, como já falou aqui, descobriu um amigo, por favor. Foi até falado aqui no começo, aqui, antes da gente começar a gravar, eu quero atender alguém, né? Foi falado hoje em intervenção baseada na fé, eu apoio com a igreja, né? Com a crença, com a fé, mas sempre com os profissionais de saúde. É trabalho conjunto. Uma vez que o suicídio ele não é só um fator, eles são múltiplos fatores. Então, que tem que tratar sempre em mais de uma esfera. Tá certo? Tem um psicólogo, psiquiatra, um assistente social, um terapeuta, quem é que vai ajudar? Uma rede de apoio, tá? Em saúde também particular, familiar, vai fazer uma diferença grande na própria igreja também, tá? Quanto mais pessoas ajudando que tenham conhecimento, melhor, tá? Antes do intervalo, nós vamos dar um intervalozinho, olha só duas perguntinhas, assim, bem... Como é que nós estamos no Brasil, em termos de número de suicídio entre os jovens, e quais são os grupos mais vulneráveis a esse ato extremo, especificamente no Brasil? Em termos de faixa etária, os dois grupos mais vulneráveis são jovens de 15 a 29 anos e idosos acima de 70. Tá? Infelizmente, no Brasil, nós observamos um aumento nos últimos anos. Teve uma estabilização durante a pandemia, né? Os idosos acima de 70. Idosos acima de 70. Por quê, né? Talvez seu rosto aqui tá meio, né? Por quê, né? Surpresa, né? A fase idosa, gente, é uma fase que, infelizmente, algumas pessoas não se prepararam para ela. Tá? Existe muito uma coisa chamada síndrome do ninho vazio, né? Os filhos se vão, parentes se vão, as pessoas vão ficando sozinhas, às vezes com o cônjuge às vezes falece, aí pode ser um gatilho, fator de risco precipitante e tal, né? Os filhos abandonam os pais Também, às vezes tem necessidade, tem adoecimento, né? Isso é muito delicado, a gente repetindo, né? A maior dor psicossocial, rejeição, desconexão, eletroronça, né? Tá? Vamos aqui, né? E nós estamos vivendo, a meu ver, um tempo muito difícil em relação à imagem e autoimagem, com as mídias sociais nos obrigando a sermos eternamente jovens, bonitos, né, barriga, tanquinho, etc, quando são corpos, expressões, imagens inalcançáveis, é filtro, é cirurgia, tá entendendo? Inteligência artificial. E aí, uma verdadeira fobia do envelhecer. Né? Eu queria elogiar o trabalho do Corpo de Bombeiros, chamado Programa Saúde, Bombeiros e Sociedade. Sim, muito excepcional, espetacular. Né? Eu convivo há mais de 10 anos com essas senhoras também, coordeno um núcleo. Tá? Minha sogra faz parte do projeto, lá na Barra do Ceará. Sabe que ela vai viver muito. Lá no CEPID, né? No CEPID a tendência é que ela viva muito, tá? Ela faz lá no CEPID da Barra. Maravilhoso. E esse encontro humano é poderoso. E eu vou dizer para vocês, muitos de nós, bombeiros, nos beneficiamos desse encontro, dessa benesse, né? Tá? Dessa troca fantástica. Energias, né? E eu aprendi fortemente a não temer a idade idosa convivendo com essas senhoras, são maridos, são mulheres, né? Tá? De ver a sua energia, a sua felicidade, e de muitos prazeres, de se aceitar as suas ruguinhas. Não, eu vou colocar, eu tenho dinheiro para colocar o Botox. Você diz o quê? Meu amigo, coloque se você achar, tem condições financeiras e tal, mas por favor, não seja um extremista. Coronel Edir Paixão, nós sabemos hoje que nós vivemos num mundo globalizado, né? A inteligência artificial hoje é uma realidade na vida das pessoas. Sim. E no final de semana, eu assistindo a um determinado canal de TV, eu vi que pessoas usam a inteligência artificial para falar dos seus problemas, falar das suas depressões, falar
das suas expectativas. E o senhor, como um estudioso, eu pergunto: o uso da internet, e principalmente da inteligência artificial, ela é benéfica, ela é maléfica para a temática do suicídio? Qual é a sua opinião em relação a isso? Ela ajuda ou é um gatilho? Vamos lá, né? A sociologia, ela nos ensina que, através das suas pesquisas, né, e análises práticas, que existem fatores de risco para o suicídio. Por exemplo, acesso a meio letal. Acesso a meio letal é fator de risco para o suicídio. Na Ásia, né, chegou também aqui ao Brasil, né, medicamentos, né, pastilhas, comprimidos eram vendidos em frascos. O indivíduo numa crise abria, colocava vários comprimidos de uma vez só e ingeria. Agora ele é vendido em cartelas, né, blister, né, tá? E o que acontece? Você vai abrindo ali 1, 2, 3. Dificilmente a pessoa tomaria 30 comprimidos, porque vai tomar 4, 5, 6. Reduz o quê? O nível de intoxicação. Sim. Isso é tá? Olha só como é interessante, né? Essa questão do acesso ao meio. Já as mídias sociais, né, a internet, né, a rede mundial de computadores, ela é um fator que eu não digo somente de risco, né? Você poder ter acesso ao meio letal, para mim, fator de risco, tá? Pelo que a gente tem visto nas pesquisas. Na questão da internet, fator de proteção e fator de risco. Ora, fator de proteção, outro fator de risco. É um fator modificável. Vai depender como é que eu uso, como é que a minha capacidade também, a minha maturidade. É por isso que o uso do smartphone, né, do celular, ele tem que ser dependendo de algumas faixas etárias, né? O Rossandro Klinger, psicólogo, né, tem um livro, Eduque-me. Ele vai ter 14 anos, primeiro celular, tá? E olhe lá, tá? Eu já diria 16, né? Mas 14 é um especialista, tá? Te respeita, tá? Então, tá claro isso daí? Ora pode ser risco, ora pode ser proteção. Um exemplo clássico para a gente entender é o fenômeno, eu batizo de fenômeno da inversão de fator. Por exemplo, né? No filme Ben-Hur, né? Ganhador de 11 estatuetas do Oscar, gravado em 1959, inacreditável, né? Somente O Senhor dos Anéis e Titanic conseguiu empatar com ele em número de premiações do Oscar. Lá tá uma questão de sofrimento, tá uma possibilidade para suicídio, mas a personagem não se mata. Sim. E um dos grandes móveis que vão dar a ele o desejo de viver é um desejo de vingança. A gente sabe que a vingança, né, geralmente ela é negativa e tudo. Agora, nessa circunstância, foi um combustível para que ele quisesse viver. Tá? Observa-se o que aí? Inversão de fator. Outro clássico, né? Estar casado é fator protetivo em relação a estar solteiro. Os solteiros morrem mais por suicídio do que os casados. Mas eu já fui para a ocorrência de perguntar qual era o nome da pessoa, quantos anos tinha, se ela era casada, e ela respondeu rispidamente, agressivamente, desrespeitosamente quando falou do cônjuge, né? Eu não quero saber dessa. Aí tá. Palavras ruins e refere à ex-mulher dele lá, né, que estava só casado no papel naquele momento, né? Mas como se estar casado era fator protetivo? Naquele momento, estar casado para ele era fator de risco. Dá para compreender aí? Sim. Houve um fenômeno de inversão de fator. Sim. Tá? Então, esses são fatores modificáveis. A internet, o uso das mídias sociais, de milhões de computadores, a meu ver, ela é um fator modificável. Ora, ela pode ser proteção, ora, ela pode ser risco, vai depender aí de quem é que usa, como é que usa, se tem maturidade, quantas vezes usa e tudo, né? Agora, ela é altamente aditiva. Né? Uma palavra comum e estigmatizada seria vício, né? Viciante. Sim. Vamos falar aditivo, né? Mais técnico e tudo, mas menos estigmatizado, tá? Quando fomos começar esse podcast, né, eu retirei o meu celular de cima da mesa. Sim. E eu retirei também o meu relógio. Por quê? Porque eu sabia já que a gente ia ter um intervalo. Nesse intervalo eu ia checar as mensagens, eu ia ver a hora, como assim foi feito. Se eu deixasse em cima da mesa, no meu braço, o relógio, eu ia ter a tendência de olhar, ia ser pressurizado pelo tempo, ia ter, eu tenho que responder, tirar atenção, ia me desconcentrar. Isso é pesquisa científica, gente. Tá? Então eu preciso aprender a lidar com esse instrumento, eu preciso aprender a lidar com as redes, que eu não posto tudo, que as pessoas podem copiar a sua imagem, utilizar para crimes, etc, né? Montagem, então, que fique bem claro, eu posso ter coisas maravilhosas, inclusive nós já salvamos muitas vidas com a internet e as mídias sociais, tá? Um colega nosso, né, Amorim, trabalha na segurança pública também, tá? Ele me ajuda muito nesse trabalho, o doutor René Andrade, delegado de Polícia Civil,
recebemos mensagens que foram identificadas por um algoritmo, mensagens potencialmente suicidas, pessoa que diz que vai se matar, que vai se despedir e tal, ou gravam vídeos, né? O algoritmo identifica, nós, se for na nossa região aqui, nós recebemos a ligação e acionamos as forças de segurança para ir até o local. Que aconteceu isso com a garota que disse que ia tomar medicamentos, ia morrer por suicídio, e nós recebemos a chamada, a geolocalização. Enviamos a viatura do Corpo de Bombeiros e ela foi salva, levada para o hospital, está viva ainda, a garota, na região X aqui do Ceará, que eu não vou dizer para evitar o efeito contágio, né? Então, pode ser bom, mas pode ser ruim, depende de como é que eu vou utilizar. Nessa temática que o senhor falou, que a internet muitas vezes pode ser um aditivo, né, para essa situação, nós temos aqui uma pergunta que as redes sociais contribuem mais para o aumento do risco ou para a prevenção? Aí nessa situação, eu queria que o senhor comentasse, dentro dessa pergunta, eu queria que o senhor comentasse alguma coisa sobre essa questão desses desafios que hoje em dia estão bastante atuais entre os jovens, né? Já seria uma outra seara aí, né? Já seria uma outra seara, porque o desafio, né? Brincadeiras perigosas, eles estão num campo que não são de desejo de morte. A gente já viu aqui que o suicídio é o ato deliberado de alguém se matar. A pessoa, por exemplo, faz um le parkour, né? Sim. Salto, que é a queda dele, pode morrer. Mas se cair ali e morrer, não é suicida. Ele não quer se matar. Uhum. Ele quer viver aquela emoção, quer ser reconhecido, quer o like, quer o self. Mas aí, tá? aquele desafio, por exemplo, podem causar a morte, né? Da mesma forma. Teve uma jovem que acho que algumas semanas atrás saiu até no jornal, que o desafio era inalar desodorante. Precisamos estar atentos, jogo de desmaio, né? Inalar canela em pó, nossa, né? Nós precisamos estar vigilantes com os nossos filhos, com as pessoas que a gente e prevenir, alertá-los, né? Aí é instigação, talvez, a qualquer desafio. Não seria assim, não seria, porque não tem o desejo aí de morte, mas muito arriscado, pode causar a morte também, tá? Uma coisa importante para trabalhar com jovens, eu aprendi isso aqui com a nossa colega psicóloga Fabiana Vasconcelos, vou dar um abraço para ela, que muitos jovens não têm medo de morrer. Olha, se você fizer isso, você vai morrer, você pode morrer. Muitos deles não têm medo. Mas eles têm medo que pode acontecer com essas brincadeiras perigosas também, principalmente com o jogos de não oxigenação. Essa questão o desodorante pode afetar, né, a questão da respiração também, afetar o cérebro, que é o indivíduo ficar paraplégico, hemiplégico, e esquecer parte do que sabe ou tudo do que sabe. E são sequelas terríveis, né, que vão causar um sofrimento terrível durante uma vida. E aí a gente precisa alertar os jovens sobre essas possibilidades, esses eventos adversos. Jovem, para prevenir. Lá de Pedra Branca, a minha cidade. Cidade da Capitã Isabel do Bombeiro, nossa primeira mulher, especialista em resgate em altura e também interventora, né, do curso de atendimento tentativo. Como diferenciar uma postagem de pedido de ajuda de um simples desabafo? A pergunta do Ivan Berg. Ivan Berg, inclusive, é o nome do médico, né? Do bombeiro também, Coronel Ivan Berg. Grande Coronel Ivan Berg, grande abraço, né? Como diferenciar um pedido de ajuda para o suicídio, né? Num simples desabafo. Gente, quanto mais eu estudo, treino, me capacito, quanto mais eu fico apto a identificar, tá? Se te gerou dúvida, encara como considere suicídio. Se não, a energia, gente. Gente, nós somos seres racionais, mas a gente é mais racional e racional. Inclusive, você perguntou, né? As mídias sociais, elas previnem mais ou levam mais à crise? Eu acredito, da nossa experiência, que leva mais à crise do que previne. Poderia ser muito melhor utilizada. Mas esse jogo vai acabar virando, a meu ver. Eu tenho esperança, né? Que vamos começar. E um podcast como esse né, um grande Então, a resposta para o nosso amigo lá de Pedra Branca é: na dúvida, considere uma graça. Como uma possibilidade de suicídio. Não foi. Agora, acredite na sua intuição. Acredite no seu instinto, porque nós nos consideramos muito racionais, mas nós somos muito mais emocionais, instintivos e intuitivos. Quem diz isso é Elliot Rons, é Jonathan Haidt, tá? O autor do Mente Moralista, Mentes Ociosas, né? Tá? E são grandes pesquisadores do comportamento humano. Tá? Então, muitas vezes a gente renega, né? A intuição, o instinto, a emoção, a energia. Sigam, né, a sua intuição, que na maioria das vezes você vai estar correto. Eu vou cometer aqui uma indelicadeza em relação ao Sabino, porque a pergunta é sua, mas é porque os nossos patrocinadores nos impõem esse dever. Nós temos aí o Benosa Advocacia, que é um escritório de advogado,
que nós somos os titulares, né? E tá aqui, ó. Nós advogados, toda essa temática cai aqui nesse escritório que tem especialistas lá para tratar dessa situação. Sim. Temos ainda, Sabino, Sorria Iparana, né? A clínica da nossa amiga, doutora Lília Queiroz, né? Uma clínica ali na Iparana, quem tem residência ali na Iparana, na Barra do Ceará, Pacheco, até na Calcaia mesmo, você tem uma excelente opção lá no Sorria Iparana. só um detalhe, Sabino, eu já vi uma cliente lá, vindo lá do Mucuripe, Sim, atravessou a cidade todinha, foi é. atender lá. Sorria Iparana tá ficando Não, uma clínica se concorrida, o né? profissional for bom, meu amigo, Não, o senhor cruza o mundo. toda essa região toda só não é bonito quem não quer, não é isso? Justamente. Perfeitamente. Vamos lá. E temos também o Valore, né? Que é o nosso Valore. parceiro, Nosso estúdio Valore, né? Nosso parceiro, né? que Que disponibiliza aqui esse espaço Muito bem. para a gente fazer esse podcast. Dado o recado aí, Pra nós. estamos aqui abertos a outros patrocinadores, são Sim. sempre bem-vindos, né? sejam bem-vindos. Perfeito. Vamos lá. Dando sequência, Vamos lá, doutor Messias, é contigo. meu irmão, é o seguinte, a pergunta é caminhos práticos para evitar o suicídio. Políticas públicas funcionam? Existem políticas Sim, públicas? sim. Né? Existem, precisam ser melhor aprimoradas, intensificadas, né? E Mas nesses três aspectos, temos a família, a escola e, naturalmente, a comunidade. Família, me parece, e me corrija se eu estiver equivocado, tem um importantíssimo. peso. Mas Mas a família pode ser fonte de estímulo. a família é um fator modificável. Ora pode ser protetivo, ora pode ser risco. Então precisa estruturar as famílias e eu preciso ter vigilância dentro das famílias. E aí é estatística, né? A maioria dos casos, por exemplo, de abuso sexual acontece onde? Na família e dentro de relações de confiança. Sim. Então eu De preciso absoluta confiança. compreender que E os a jovens, família ela é importante, ela é fundamental, a meu ver, mas ela é fator modificável. Pode ser risco ou pode ser protetiva, e aí como eu vou lidar com essa família, com estruturar essa família, e eu também estar consciente desses números, dessas estatísticas, e ter vigilância, cuidado, tá? Isso é muito importante. Agora, a educação, ela é fabulosa, né? A gente precisa falar sobre Sim. temas delicados, tá? A questão da educação sexual para a prevenção de abuso, por exemplo, é espetacular, né? Agora, muitas vezes é deturpado, né? sim, Ou de compreensão de quem faz também, ou usa isso para o mal, tá? Sempre o cuidado, questão de né? A abuso vigilância, também a existe. vigilância, não para punir, mas para cuidar. Essa questão de abuso, né? Abuso sexual também é um tema sensível. E as Extremamente pessoas sensível, evitam conversar, né? extremamente sensível, Mas mas também que merecia um debate, merece todos um os debate. assuntos devem ser falados. Não tem como. A família não pode se Tratados, eximir, Como é que de- fica né, a de questão dos tratar disso, né? adolescentes, jovens, órfãos de pais vivos? Uhum. Realidade, me parece. Outro problema grave também para muitos, né? Tá? Às vezes a criança vai pro colégio e tal, o pai sai antes de encontrar com o filho, chega quando ele já tá dormindo, tudo, né? É delicado, é difícil, a gente se esforça, o pai também, né? A minha esposa é uma luta, esse equilíbrio, né? Mas em meso vício, no meio da virtude, né? Em relação, voltando aqui à questão da violência sexual, né? Recomendo que vocês gravem, né? Tem alguns colegas que trabalham nessa área que eu acho que ele daria um podcast muito, muito relevante. Tá no rádio nosso. Aí eu já não seria, né? Essa pessoa tem que ser pessoa que é específica, cuidar da Sim. experiência, tá? Eu acho muito relevante. Inclusive, porque Tema essa palpitante. temática de abuso sexual de crianças e adolescentes é também uma temática que ninguém gosta de conversar, embora isso esteja ocorrendo todo dia. Eu acho que no exato momento, coronel, que nós estamos conversando agora, deve ter algum adolescente, alguma criança sendo vítima de abuso sexual, né? Também é um tema que a gente vai trazer. É muito se Deus importante, quiser, porque o nos próximos conhecimento ele podcasts. pode trazer, promover prevenção. Até porque Tá. também o abuso sexual, ele é também um fator que leva Sim, né, adoecimento mental e adoecimento suicida. mental e suicida, né? Então, Tá associado. ele tem que ser encarado de frente para que também venha a inibir a comportamento suicida. E antes de terminar o podcast, dizer que faz 5 anos que eu faço psicoterapia. Então, um abração para minha psicoterapeuta Nathalie, lá de Rondônia, fazemos online. Gente, se puderem, façam psicoterapia. É um cuidado de saúde mental, autodescobrimento e tal, né? Isso dá muito trabalho para ela? Faz parte, né? Faz parte. É um desafio, né? É um desafio. Infelizmente, Eu sou fã. Infelizmente, Nosso tema se encerra. Infelizmente,
O tema acho que caberia aqui várias horas a gente discutindo Sim. sobre isso, né? Foi bastante O construtivo, tema é empolgante. empolgante. O palestrante, isso aqui é uma palestra, né? Isso aqui é uma palestra. Um bate-papo, é um bate-papo, é um O bate-papo. palestrante é espetacular, né? Então, assim, dá vontade de não encerrar, né? Dá vontade de não encerrar. Mas aí, o senhor tem aí as suas considerações finais, coronel. Fique à vontade. Deixa aí uma As mensagem. considerações aí pra- finais, gente, é conhecer para prevenir, treinar para salvar, tá? E lembre-se, qualquer ajuda não ajuda. Eu preciso me empoderar, buscar o conhecimento, né? Mas com boa vontade você consegue, tá? Não existe tema que deva ser colocado para debaixo do tapete, porque quando ele é colocado para debaixo do tapete, ele se torna invisível. Se ele é invisível, é como se ele não existisse. E se ele não existe, eu não tenho que fazer nada, Cuidado. né? O diálogo, a comunicação, né? Ela nos leva para um lugar de responsabilidade, Sim. tá? E de ação, tá? E a ação vence, inclusive, a super preparação, né? Estou me preparando para alguém age, né? A ação, ela vai vencer isso. Coronel, Então, que possamos agir para o bem. Foi uma honra enorme ter o senhor conosco aqui. E eu espero, sinceramente, que esse podcast vá ao encontro de muitas almas aí sofredoras necessitadas, Para né? o bem. Que possam dizer assim, não estão sozinhos não, estamos juntos. Coronel, o senhor pode ficar à vontade para dizer os seus contatos, se o senhor quiser, Redes as sociais. suas redes sociais, né? Os canais que o senhor dispõe para Eu queria ajudar as aqui, pessoas. já que o tema é prevenção de suicídio, pedir que as pessoas, se desejarem seguir, sigam o Instagram da Federação Internacional de Psicologia das Emergências, né? A gente vai deixar É. na descrição. A gente deixa aí depois direitinho, né? O Instagram do curso de atendimento a tentativas de suicídios do Corpo de Bombeiros do Ceará, né? Do IPES, né? Instituto de Prevenção e Pesquisa em Suicídio, do qual eu faço parte também, né? CVV, né? CVV, a ABEPS, né? Ação Brasileira de Prevenção de Suicídio, são nossos Instagram que eu preciso encontrar O senhor conteúdos falou que o senhor é membro da bons. Federação Internacional De Psicologia das Emergências. e membro também da Associação Ação Internacional de Prevenção de Suicídios, né? É o Participamos cara. de vários eventos aí internacionais, apresentamos trabalhos, né, em outros países, já demos treinamentos, né, na Irlanda do Norte, Dublin, Eslovênia, tá? Já palestramos nos Estados Unidos, chegamos agora de Cochabamba, na Bolívia, tá? Estivemos na Argentina, Buenos Aires, então pra gente, assim, uma felicidade extrema. Participando de um programa como esse, né, um podcast, uma entrevista, né, do Fora da Caixa de Moçambique, África. Foi assim, Maravilha. com alguém a nível internacional. Sim. Foi show, foi Sim. show. O coronel trouxe normativas nacionais, normativas internacionais, então o que demonstra que é um profissional altamente capacitado. Então, para nós, coronel, foi um prazer ter o senhor aqui com a gente, né? E eu, em nome aqui do Dr. Messias, Dr. Daniel, a gente agradece e rende aqui todos os nossos reconhecimentos de que o senhor é um homem preparado, um homem capacitado e fala realmente porque o senhor é um estudioso do tema. Então, assim, o Bem Direitinho está aqui para isso, né, doutor Messias? Para trazer pessoas aqui para que o conhecimento seja dissipado, porque não se faz prevenção sem o conhecimento. Não, o senhor deixou bem claro. Conhecer para prevenir, treinar para salvar. É isso. É esse a nossa palavra final. E dizer às pessoas que estejam em algum momento de dificuldade que elas nunca estarão sozinhas. E depois desse episódio aqui, que foi um engrandecimento para todos nós, né? Não só para nós que estamos aqui no Bem Direitinho, Eu mas aprendi muito para hoje. quem está nos assistindo, né? Hoje, quem está nos assistindo vai sair daqui sabendo bem direitinho como ajudar, como identificar uma pessoa que esteja passando por uma situação de ideação suicida. É isso, Messias. Então, por isso, siga nossas redes sociais. Siga nossas redes sociais, Clique lá no ative o sininho, né? ative o sininho e, por favor, compartilhe esse nosso Que vídeo o tema é com muito quem importante. você acha, como o próprio coronel falou que se você tem dúvida se aquela pessoa está precisando de ajuda ou não, ajude. Então compartilhe esse vídeo ao maior número de pessoas que você puder, porque assim nós vamos estar contribuindo com o salvamento de várias vidas. Obrigado, abraço a todos. coronel. Obrigado, abraço. Obrigado. Boa tarde.